o pessoal está pedindo. Mas para o senhor, né? É uma tremenda responsabilidade, isso aqui é espontâneo, é no Brasil todo. Eu tive chegar lá em Sergipe, é impressionante. O pessoal fica olhando e tal, e a gente vê que no Nordeste há uma adesão forte. É Sergipe, tá falando? Acho que sim. Sergipe tem o capitão Samuel, um grande parceiro do senhor. Eu acho que ele deu um discutido com o senhor também. Então ele tem um grupo muito bom. Então vai fazer uma festa lá. Vamos pedir para dar assistência para o senhor lá também. Nas pesquisas é o terceiro deputado estadual que tem intenção de voto, campeão de voto, é um oficial da Polícia Militar, um cara bacana e está agregado ao senhor. Metade mais um que quisesse mudar, não queria. 257. Chega às 14h40. Chega às 13h40. É uma barra pesada, cara. Tem gente que manda o WhatsApp pra mim, não está respondendo no WhatsApp, vou responder como? Você acha que eu vou ficar no WhatsApp ali o tempo todo respondendo, interagindo? Como interagindo? Só no WhatsApp, hein? Vou falar outras mídias sociais. Deputado, falando em mídia social, derrubaram, recebi uma notícia hoje que derrubaram o seu canal no YouTube. O senhor está sabendo qual o posicionamento? Olha só, pelo que eu estou sabendo, seria, nós não podemos ser levianos, né? Certo. Seria um problema técnico, seria. Já acertou ou não? Está resolvendo isso aí. É porque eles alegaram que parece que uma pessoa tentou entrar lá e não era a pessoa, poderia ser um hack, e antes que entrasse, fizesse estrago, eles suspenderam e entraram em contato. Entrou em contato com a gente? Entrou com o Carlos, viu, né? Entrou em contato com o Crédito de Mídia Rio de Janeiro para a gente. Até porque é um canal bastante forte, né? Não, nós... Na mídia, então, parece que é um problema técnico, parece. Então, isso que eu estou falando, o pessoal está perguntando se derrubaram, então dá para colocar que não derrubou. Nós não vamos nos vitimizar, que pode ser. Exatamente. Mas eu posso garantir para o senhor, nós somos do Movimento Avança Brasil e nós publicamos muito. Eu já vim aqui com seu filho, fiz live, tudo. E quando a gente coloca, nós sabemos que existe. Essa plataforma, eu não vou nem citar o nome, porque só o fato de você falar, né, ele já identifica. Quando a gente coloca o nome Bolsonaro, a gente vê que o alcance não é. Entendeu? Eles estão reprimindo esse alcance. Ano passado eu botava uma matéria, rapidamente, em 1 hora chega a 500 mil, 3 horas 1 milhão, coisa rara não chega a isso. Hoje em dia, para chegar a 500 mil, leva 2 dias. Está tendo realmente, está sendo controlado, né? Não tem controle no WhatsApp, né? Então nós somos fortes no WhatsApp também. Isso. Outra coisa, a mídia está colocando o senhor como Voldemort, né? Aquele inominável. Quer dizer, o candidato que ganha a primeira não ganha a segunda. Será que o medo é tão grande desse? Porque, tipo assim, teve uma matéria agora no exame que colocou assim: o mesmo candidato que ganha, que vai para o segundo, ganha o segundo turno, né? Quer dizer, que medo é esse de Jair Bolsonaro, deputado? Inclusive tem uma fotografia, né? Lá na minha casa, de um homem que acabou com a divulgação da pesquisa da Globo. Falar com ele? Hoje eu fiz um vídeo. É outra coisa. É o problema então, que pode vir na terça e quarta para poder falar com o deputado. Sem problema. Terça e quarta. O cara gravou, esse eu estava brincando, o cara gravou e botou para rodar, viralizou. Tá bom, ele está aqui agora. Realmente a Globo não mostra. Domingo agora vai ter mais um do Datafolha. Se porventura, do Datafolha, que eu não confio, né? Passar para 12%, perfeito, é o Globo. Só ver então, caiu. 481. Para tentar estimular os outros a desistir da gente. O senhor atribui, eu tenho uma opinião, mas eu gostaria de ouvir do senhor, esse crescimento sem ter marqueteiro, sem ter campanha ainda assim, a quê, deputado? Eu sou diferente dos caras, só isso. Não falo mais nada. Só para ficar... Eu falei no Correio Brasileiro, perguntaram isso, eu respondi o seguinte, ó. Eu me baseio no João 8,32. O pessoal já sabe o que é isso aí, né? Teve um amigo meu que ligou, passou um WhatsApp de Manaus, ele falou assim: fala pro Bolsonaro não falar isso. Eu digo, eu nunca vou falar pro Bolsonaro falar nada, porque ele cresceu justamente por falar a verdade. E como está na Bíblia, a verdade vos libertará. Tem que ser, a nossa vida tem que ser essa. A grande experiência que eu tenho, com poucas palavras, né? O time de Israel. Eles não têm nada lá. E olha o que eles são. Nós temos tudo, olha a porcaria que nós somos. Qual o problema? Igual o médico, qual o problema? O parlamento. O diagnóstico. Tudo tem que passar, quase 90% tem que passar por aqui. E
A estratégia dos caras aqui, em grande parte, é cobrar pedágio. Então o preço vai lá para cima da fábrica de leis aqui, tudo vai lá para cima. Essa questão do nióbio aí, das riquezas minerais do país, e o fortalecimento da indústria, que é o governo Bolsonaro, que o empresário... Você tem que diminuir a carga tributária, não tem papo. Mas já está com déficit, que fica o déficit maior. Não dá para continuar assim. Tem que rodar a máquina da economia. Você tem que fazer entrar mais dinheiro no caixa sem aumentar imposto, diminuir imposto. Não é mágica, porque o Trump fez isso. Eu sei que lá é outro povo, outra raça de políticos, tá certo? Mas nós temos que perseguir o que é certo. Deputado... E quem for candidato aqui, aprenda a falar não. Se começar a falar assim para qualquer eleitor que chega para conversar contigo, você vai ser uma bosta do político no futuro, uma bosta bem cheirosa. Tem que aprender a dizer não, certo? É coisa que eu sempre fiz. Hoje o STF está julgando o pedido da DIN da Raquel Dodge em relação ao voto impresso, né? Qual é a sua opinião? Você acha que... a Raquel Dodge entrou com essa ação, né? E também entrou com a ação contra mim, tá? Ela podia matar no peito lá, liberdade de expressão, chamar você de gordo aqui, de 8 arrobas, qual é o problema? 8 arrobas ou 1/8 de tonelada, qual é o problema? São medidas de peso? E foi num ambiente descontraído, certo? E ela resolveu achar que eu sou o maior racista intergaláctico que existe por aí, então tudo bem. Agora, a justificativa dela é que o voto impresso coloca em risco a segurança das eleições, porque pode numa sessão, se a máquina e o papel embripar, saber como é que você está votando. Pô, tu acha que interessa para o mesário, com todo respeito, como é que você está votando? Pô, não interessa para pipoca nenhuma. Agora o voto impresso é mesmo 5%, tive com o ministro Fux tem 3 semanas. Comecei com ele uns 30 minutos na questão do voto impresso. Eu pedi para ele uma coisa, ele falou que já estava fazendo, então não é mérito não meu, é dele. É pulverizar as 30 mil impressoras pelo Brasil. Por exemplo, o Maranhão, vamos supor que tenha 2% do eleitorado brasileiro. 2% de 30 mil dá o quê? 600? Então 600, isso não deve ser. Então 600 urnas no Maranhão. Agora, se o pessoal bota a pesquisa com 3 mil nomes, e a princípio ele estaria certa, porque 30 mil urnas, uma média aí, 500 votos, seria 15 milhões. 15 milhões não sei, mais ou menos aí. X milhões, 10, 8 milhões de votos, né? Comprovadamente. É um retrato, né? Essas urnas impressas no Maranhão tem que dar um retrato de mais ou menos como seria a contagem eletrônica. Não pode, no papel deu 20% para mim e na eletrônica deu 5%. Não tem cabimento. É o que nós temos. Espero que o Supremo derrubar isso hoje. Okay? Parabéns a Raquel Dodge, hein? Parabéns, Raquel Dodge, hein? Primeira ação dela, mais uma ação dela, né? É sinal que fica escancarado as portas para possível fraude que eu sempre desconfiei. E eu consegui aprovar esse projeto, foi projeto, foi uma emenda que eu apresentei ao projeto, que transformou-se em lei. E eu falava para os deputados aqui, ninguém queria aprovar, né? Eu falava, não temos como mensurar a questão de houve ou não houve fraude para presidente, né? Então os caras falavam, não, para deputado não houve, não estaria aqui. Mas pode, nessas eleições, o pessoal inserir 30, 40, 50 votos de legenda em cada seção do Brasil, em muitas seções do Brasil, e o partido que domina, que aparelhou o TSE, não tem culpa nenhuma o ministro Fux disso aí, porque ele não conhece com profundidade quem está lá dentro, mas que, né, uma vez possivelmente aparelhado lá dentro, e tem aqui a esquerda foi para a bancária 200, grande parte na fraude. Você nunca mais muda o Brasil. No voto, nunca mais. No voto, nunca mais. Porque nas eleições de 2022 vai ser o dobro de voto. Só vai ter o voto de legenda. Vamos focar em mídia social? Nós não temos outro caminho. Mas não é que salvamos. Você não tem outro caminho. Lá fora... Eu já senti um pouquinho na mídia de papel, algumas mídias já dão a voltar para a verdade. Né? Não ficar dando tanta porrada em cima de mim. Já senti isso daí. Né? E o que está acontecendo, acho que eu estou aqui não, uma coisa que eu nunca vi ao longo de 63 anos de idade. Espontâneo no Brasil todo. O pessoal adesivando, botando outdoor, pintando muro aí. É uma coisa que ninguém tem. Tanto é que a gente vê uma pesquisa do Ibope lá, eu com 19, a Marina com 15, eu nunca vi ninguém falar para eu vou votar na Marina, por exemplo. Não vi. Tem algum voto? Tem. Tudo bem, mas não nesse nível. Eu tenho certeza que a gente vai ganhar assim.
Deus abençoe. Lá fora, vou falar um pouco da minha vida pro senhor aqui. Eu morei 22 anos nos Estados Unidos, toda a minha família de lá. Eu vim pro Brasil agora, em 2013. E o Barack Obama ganhou com o Twitter lá, primeira eleição. Entendeu? Foi em mídia social. Então a campanha dele foi... Graças a Deus ele perdeu depois, né? A Hillary perdeu depois. Tá ferrado, mas eu tenho certeza que com o senhor, nós vamos, a mídia social, vai dar para derrubar o Vai ter de novo, vamos falar que o deputado defende que mulher ganha menos do que homem porque engravida. Puta, PQP, onde é que tem um áudio meu defendendo, eu discursando sobre isso aí? Agora, se existe esse problema, vamos supor que existe. Por que o PT não resolveu em 13 anos? Exatamente. Ele é homofóbico. Pô, material escolar. O que mais nego fala aí? Xenófobo. Estão acabando com o Roraima. Hoje a média está de 300 venezuelanos por dia entram lá. O governo tem que tomar providência, não é deixar na mão do governador lá, ou do prefeito. Tá? Deputado, em relação à educação, a gente vê que hoje as crianças não são reprovadas, estão criando-se gerações de gente que não alfabetizada, idiotas úteis. Analfabetos funcionais. Tem que mexer no currículo, cara. Agora tem que mexer no currículo, depende do projeto de lei. O Ministério da Educação está totalmente aparelhado. Não é comissão, você tira. A gente de carreira ali, está na cabeça que tem que ser o Paulo Freire. Imagine alguém do meu perfil chegando, né? Os movimentos sociais que vão fazer. Reparar o Brasil. Mas não faz mal, a gente entende. Vamos ter reação. É igual um cara falou outro dia para mim, né? Eu sou cristão, tá? O cara falando no exorcismo, né? Grita, mas tem que tirar, pô. Ou então berre, já tive berre. Um dia o pai pegou no canto lá e os caboclos lá e tirou um berre que eu tinha aqui no cangote aqui, né? Saiu. De alunos de São Paulo, eu deveria conhecer. Só converso com o torcedor do Palmeiras em São Paulo. Tem algum torcedor do Palmeiras? Tem algum corintiano. O professor já é uma... Pode passar. Deixa eu ver. Quem quer uma fotografia, uma coisa, fico muito elogiado. Depois que eu atender o pessoal, manda e tira. Vou botar no ar aí? Tem a molecada aí. Bom, gente, a gente vai continuando aqui. Eu trouxe um amigo. E aí, seu Zé? Esperava que ia conversar um tempão, bater um papo. Ah, tá. Não, mas pelo menos participou de uma reunião, né? Vamos aqui, gente. Estamos aqui ao vivo, viu? Hoje que dia é? Hoje é dia 6 de junho. 6 de junho, que horas? 2018, exatamente às 16h45. 16h45. Obrigado. De nada. Isso aí, ó. A garotada veio. Mais pobre, papel. Olha, riquíssima. Vocês já foram ao Vale do Ribeira, Iguape, Canané? Aqui, ó. É a esperança do Brasil quando a gente vê essa juventude todinha aqui. Entendeu? A mesma hora a garotada chegou aqui. Que legal. Pessoal. Não, isso aqui é ao vivo. Você é processado também por índios. Eu falei que dependente de mim não ter mais 1 centímetro quadrado de reserva indígena. E as que já existem, deputado, como é que você vê? Dificilmente você vai ter condições de mexer, né? Tem que fazer o seguinte, dar meios para o índio se emancipar, porque ele quer ter uma vida igual nós temos. Quando ele tem acesso ao nosso meio, ele quer eletricidade, ele quer um médico para tirar o fogo da boca dele, um vermífugo, ele fica doido com a televisão, joga bola. É um ser humano igual nós, que se descobre. Né? E eles são mantidos em cativeiro, um grupo de homens de interesses externos, que as terras deles são riquíssimas, muito mais ricas do que se falei alguma coisa do Vale do Ribeira. E o grande trabalho que foi feito fora do Brasil é transformar brevemente essas áreas em novos países dentro do Brasil. O senhor acha que são poderes paralelos? Compartilha aí, gente, que tá caindo. E quando aparece ele, cai. Ajuda a compartilhar aí. As matérias-primas, as fontes de recursos não renováveis, não tem mais lugar nenhum. Não dá para tirar, por enquanto, na Lua nem Marte, né? Então tem que ser, temos aqui. E se tornar essas áreas independentes fica mais fácil. Isso não pode aumentar o conflito entre as populações nativas? Não é esse interesse, não é essa preocupação. Se quiserem tomar, eles estão uma vez transformando em novos países.
transformando ali, esse país vão ser colônias de fora, como a África toda transformou-se em queijo suíço, como no Brasil era o pau-brasil, depois levaram embora nas cesarias monazistas, o Espírito Santo veio sem querer, levaram tudo embora, como hoje em dia levam ainda. Você pode ver, o Brasil tem fase final com a China entregar uma grande reserva de nióbio em Catalão, Goiás. E sempre entrega em concessão. O que é concessão? É mais ou menos. Paga-se 4% do explorado, de acordo com a Bolsa de Londres, sei lá. Certo? E onde deveria ser, você poderia até ter uma parceria, ter um acordo com os países e a parceria. Agora, o grande problema nosso, a gente não pesquisa. Todo respeito, professor, tá? Sou professor de educação física, nunca lecionei, mas sou também formado em educação física. Mas a grande parte da juventude nossa, o ensino deveria ser fazer o quê? O ensino transforma-se em economia. Vai transformar esse cara no médico, no advogado, no técnico. Você não transforma. Grande parte sai. Muita gente bota um diploma na parede e não sabe zero. E qual o futuro nosso? Pesquisa. Quase zero no Brasil. Aqui tem, os poucos que tem, em particular com a Mackenzie, São Paulo. As maravilhas do grafeno é inacreditável. Se puder visitar a Mackenzie, conselho para sugestão, para ver o futuro do grafeno. É inacreditável. O exército nosso sem recurso lá dentro. Isso aqui poderia ser uma terra à prova de bala. A blindagem do grafeno é 10 vezes mais leve que a tradicional. Imagina a economia de energia. Tem plantações na China, de informação antiga, que são pulverizadas com grafeno, plantação de amora. E o bicho da seda faz a seda já com moléculas ali do grafeno. A utilidade, a roupa transmite energia, conduz energia elétrica. Quer ver uma economia de energia muito grande? Esse fio aqui, se for de grafeno, ele levantaria um elefante. Se você botar num prédio para subir o elevador, olha quanto de peso de cabo de aço a menos a cada ação você teria que subir e descer o elevador, a economia de energia elétrica. Já se fala uma aeronave, um avião normal de carreira, por ser de grafeno e ser extremamente leve, a autonomia seria para dar a volta ao mundo do Boeing. Nós estamos perdendo. E cérebro nosso vai embora. A molecada mais inteligente, que tem meios, se encontra em países do mundo. Encontrei um cearense agora em Taiwan. Se encontra na Coreia do Sul, Japão, Israel. Agora aqui no Brasil. Quem é, você não sabe. O ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil. Sabe? Quem deveria ser o ministério onde vocês teriam que conhecer o cara? Você é o cara da inovação, da pesquisa. Certo? Você não sabe. Está lá um cara, não vou falar o nome dele para evitar problema, né? Indicado por um partido, em consequência, aquele ministério é do partido e o partido dá 30 votos para o governo aqui dentro. Deputado, permite assim. Só um pouquinho. Não dá para dar para a molecada falar. Quem quer perguntar, gente? O senhor deve estar comemorando os resultados da pesquisa de ontem, anteontem. Eu não acredito em pesquisa. Não acredito. Não acredito. Mas está na frente disparado. Mas não tem como dar um percentual menor no meio vender. Okay? Até porque a aceitação nossa... O que o senhor acha que se deve a essa... Vários fatores. Por que hoje o senhor é um nome forte? Eu tenho 40% mais ou menos da simpatia de vocês aí, segundo pesquisa. Dessa faixa etária, dessa faixa etária de 16 a 24 anos. Vocês se libertaram da perfeição hipotética, do PT, PCdoB, PSOL. Todos são iguais. Não tem igualdade aqui, cara. Você ralou, você vai ganhar mais do que eu, e ponto final, cara. Estudou, vai ter uma vida melhor do que eu. Agora prega, sempre pregou pra molecada aqui. No meu tempo não tinha essa história de você namorar e levar a menina, né, sei pra onde no mesmo dia. Não tinha isso aí. Aqui, com todo respeito. Muitas meninas aqui, certo? Né? Era diferente, uma liberdade enorme que vocês têm. A droga, no meu tempo, quando você via que alguém fumava maconha, era um escândalo na cidade. É diferente, eles mudam para melhor ou para pior. Então, uma liberdade enorme. O nosso corpo é preguiçoso. Se você não botar a cabeça a funcionar, você vai dormir, vai relaxar, não vai dar uma corridinha na praia. É preguiçoso, né? E grande parte da molecada abriu outra cabeça. Quem vai fazer você feliz é você, que não vai ser eu presidente ou governador. Não vai, pô. Não existe isso. Você que vai sair da situação complicada que você se encontra, não eu.
acordado para isso. Outra parte, eu sou diferente, não adianta, aí eu sou diferente. Aí não tem como, para melhor ou para pior. Eu sou diferente. Quem quer falar? Vamos lá. Bolsonaro, você... Não, agora as meninas aqui. Posso filmar? Pô, à vontade. É verdade que você acredita que as mulheres devem ganhar menos da licença da maternidade? Onde é que você já viu um vídeo falando isso? Um áudio? Não, você nunca viu. Não, Eu dei uma entrevista. Acho que foi uma entrevista para Luciana Gimenez. Não foi Luciana Gimenez. Eu dei entrevista para o jornal Zero Hora de Porto Alegre, o assunto era esse. Eu pesquisei e falei, olha, tendo em vista mais um direito trabalhista, o empregador dá prioridade para o homem. E botou como assim, para me sacanear, eu falando isso. Tanto é que eles não mostram. Por que não mostram? Que foi pro telefone, tudo é gravado, por que não mostra? Agora eu tenho que me explicar para todo mundo que não falei isso. Agora tem uma coisa. Dizem que mulher trabalha igual e ganha menos. Por que não emprega só mulher então? Entendeu, Raciano? Isso é mentira para jogar para cima de alguém, jogar vocês contra mim. Por exemplo, estou vendo você meio fraquinho aí fisicamente perto de mim, certo? Entre lei do feminicídio e uma pistola na tua bolsa, você prefere o quê? Para defender de um ataque de um marginal aí, tá certo? Aí eu quero dar de igualdade para vocês. Do que depender de mim, você vai ter em situação de igualdade com o homem. Agora, trabalhar é a mesma coisa. Se você é mais inteligente, produz mais do que esse cara, por que eu vou pagar mais para ele do que para você que produz muito mais? Só porque você é mulher? Não tem cabimento isso aí. Agora o salário da sua privada, quem decide é o empregador. Vá onde tem uma mulher que é patroa. Vê lá, por que não tem só mulher aqui, já que você é mulher? Por que tem mais homem do que mulher? Veja daí, o povo brasileiro está acostumado a ouvir a verdade. Esse é o Instagram dele, não, Movimento Avança Brasil. Senão você não vota em mim. E amor pelo Brasil. Quer ser enganado. Agora, me aponte um áudio e eu defendendo essa tese. Tem. Então, como presidente, você se comprometeria a não mexer nisso? Quando você fala em iniciativa privada, o governo tem que se meter nisso. Né? Ele aqui é patrão, ele vai contratar 50 caras, vai decidir quanto é o salário de cada um, de acordo com função, se é motorista, ajuda de motorista, é pesquisador. Ele que vai decidir. Como é que eu vou entrar na empresa dele e falar, você tem que pagar a mesma coisa para tal faixa etária? Porque, bem, homens, entre contratar um homem de 60 anos de idade, a minha idade, e um moleque de 20 para descarregar caminhão, você pode contratar eu e ele de 20. Você vai pagar mais para quem? Me responda, a mesma coisa? Você vai pagar a mesma coisa? Pô, lógico, vai trabalhar mais ele. É a mesma coisa, a questão de acordo com a função. Pô, se a mulher desempenha melhor, tu vai pagar melhor para a mulher. Mais para a mulher. Agora, essa história de jogar um contra o outro. Vamos lá, sua pergunta. Você, como candidato da presidência da República, estão surgindo muitas denúncias contra você. Você falou dos indígenas. Como que é o psicológico para lidar com isso? Olha só, eu tenho imunidade parlamentar para falar ou para roubar? Se eu quiser falar que os corintianos aí têm que levar 200 chibatadas antes do clássico do Palmeiras, eu posso falar, eu tenho imunidade para isso. Ou o contrário. Tá certo? A questão do índio. Imagine uma área maior que a região sudeste. Você pega São Paulo, grande pra caramba, né? Vira aí, São Paulo, junta com Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Uma área maior do que essa aí é demarcada como terra indígena. Eu falei que comigo não terá mais 1 centímetro quadrado de reserva indígena. Qual o problema? Se você acha que tem que demarcar mais, vamos inclusive demarcar a Barra da Tijuca todinha. Tudo foi terra indígena lá. Leblon tudo, aqui em Brasília também tem um montão de coisa aqui. Agora eu não posso defender isso, a senhora chefe da MP, Raquel Dodge, vai processar por causa disso, estou ofendendo o índio. Ou então sendo usado de massa de manobra. Nós vamos perder essas terras riquíssimas por causa dessa falta da população raciocinar, defender os seus direitos. Por que a gente está cobrando pedágio e ninguém fala nada? Próximo. Qual que é a sua opinião sobre a ditadura militar e uma possível intervenção militar? Ditadura, né? Você deve ter avô vivo, talvez. Pergunta como ele vivia naquela época. O que aconteceu em Minha Clara? Esses que queriam tomar o poder pela força e perderam para nós, militares, hoje estão presos respondendo o processo. Zé Disseu, Genuíno, o Lula entrou depois. Tá? E agora, você pode ver, toda a imprensa queria que o governo caísse em Minha Clara. Toda a imprensa. Né? A OAB também. A Igreja Católica não existia praticamente.
evangélicos, eram pequenos, mas a igreja católica era forte, queria também, os empresários. Mas isso foi mudando ao longo do processo, né, deputado? Quer foi dizer, porque, mesmo a igreja, mudou, eu te falo, OAB, isso foi mudou, se né? transformando conforme os casos de tortura foram vindo. Em 66, a luta armada eclodiu no Brasil. Certo? E para combater esses caras, não podia ser com florzinha, igual combater o PCC, o Comando Vermelho. Não vai pensar que isso vai ser da nossa vida na base da paz e amor. Vai ter que um dia tomar uma medida concreta contra isso aí, que eu tenho aqui na minha cabeça uma forma. Okay? Agora, qual é o papel da esquerda? Sempre se vitimizar. Quando o Fidel Castro morreu, estava lá Dilma, estava o Lula chorando. A grande imprensa só fala que agora é ex-presidente Fidel Castro, o Figueiredo é ditador. Eles apelidaram a ditadura. Tinha censura? Tinha censura, sim. Hoje em dia tem muito mais por propaganda oficial do governo do que naquela época. A tortura, hoje em dia a tortura existe, ela é doidado com eles. Ela é doidado. Estão vindo à tona alguns documentos agora, como nesse caso do agente da CIA aqui no Brasil, que dão conta de que os presidentes Geisel e Figueiredo souberam dos casos de execução. Como o senhor vê essa revelação desses novos documentos? Você acha que um regime de força, que era regime de força, né? Está lá o Geisel, o presidente, está quem vai substituir ali o Figueiredo, está o chefe do SNI, Serviço das Informações, e está o chefe do CE, Centro de Informações do Exército, conversando, discutindo um assunto. Esse ia deixar um agente, um paisano ali, está ouvindo a conversa dele? Tem cabimento isso? O senhor acha que esse não faz sentido? Não foi política de governo. Agora, teve muita morte sim no Araguaia, nós matamos 69, não vou negar isso. Eles mataram 11 nossos. Eles foram pescar lambari lá no Amazonas, caçar rolinha com arapuca. Era a guerrilha naquela época, né? Igual Cuba, 59, veio do campo para a cidade. China, 49, do campo para a cidade. Onde tínhamos foco de guerrilha no Brasil? Lá do Ribeira, Eldorado Paulista, minha cidade. Caparaó, Araguaia. Lugar pobre. Certo? Fazer a cabeça do pobre, sem cultura quase nenhuma, para entrar na luta armada, tomar o poder. O próprio Brizola, antes do 31 de março, na verdade foi 2 de abril, né? 31 de março não existiu. O Congresso e Cações Angulares aqui, não foram os militares. Tá? Vê o painel militar. 77. Vai chegar a 200 minha vida. Então, o próprio Brizola, antes do 2 de abril de 64, ele pregava uma nova Assembleia Nacional Constituinte composta de operários, camponeses e sargentos. É sempre a massa. E depois que chega, banana para a massa. Essa é a realidade. É sempre uma outra coisa, a questão de uns 3, 4 anos. A Câmara votou um projeto de decreto legislativo anulando a sessão de 2 de abril de 64. Lênin apagava fotos. Aqui, a esquerda apaga fatos. Eu fui na biblioteca correndo, tirei cópia, tem aqui, do Diário do Congresso, de 2 de abril, do dia 3 também, que foi apagado da história. Não existiu o 2 de abril. Não existiu. Então, hoje em dia, fica fazendo a versão deles. Golpe. Golpe é dar uma porrada. Compartilha aí, gente. Movimento Avanço Brasil e Amor pelo Brasil. Você extradita, você mata. Mas declarar a vacância do cargo com o presidente no território nacional não pode ser um indicativo? Já estava em deslocamento, já. Já estava em deslocamento. Mas estava no território nacional. Já estava em deslocamento, foi de madrugada. Você vai discutir a questão de uma hora, duas, um evento, outro. Saiu correndo do Brasil, vivia na China comunista. E se compara com a China de hoje, a China comunista, né? O capital é aberto, né? E lá o bicho pegava. Imagine o Araguaia se tivéssemos deixado crescer aquele movimento de guerrilha. Teríamos uma FARC no coração do Brasil. Ó, guerra, pessoal, não tem essa história de Código de Genebra. Ah, o PQD está caindo, não pode atirar nele. Pô, tu acha que eu sou paraquedista também. Eu vou esperar 200 anos para pousar, eu com 10 aqui, ele vai atirar no solo ou vai atirar no ar? O que tu acha que vai acontecer? Para ninguém me acusar de crime aí, né? Eu jamais atiraria, esperei você pousar no chão. Falou? Dá um beijinho em todo mundo, vamos começar a guerra agora? A guerra, é jogo de poder. A corrupção aqui, tem algo mais grave do que a corrupção. É a questão ideológica. Se eu bater tua carteira agora, tu vai ficar bravo, revoltado, mas você recupera o teu dinheiro daqui a 1 mês ou 2 meses. Agora, se eu roubar tua liberdade, acabou. A briga desses caras é por liberdade. Vocês acham que tem 12 mil cubanos aqui, fantasiados de médico, para atender o povo? Para mandar, além de mandar para fora 1 bilhão, 200 milhões por ano,
a ditadura cubana, o pessoal fica aqui. A esquerda fala em direitos humanos, né? O PT não permitiu que o homem cubano aqui trouxesse a esposa e os filhos, ou a mulher cubana trouxesse o esposo e filhos para cá. Tá? Isso é direitos humanos para eles. Ok? Por quê? Porque fica refém lá. Porque se trouxer a esposa para cá, vai todo mundo lá, pega um toco de bananeira aí e vai para Miami. Certo? Então fica refém lá para não ter problema aqui. Igual a Venezuela. Calcula-se, tem uns 80 mil cubanos da Venezuela. Tu acha que a Venezuela vai voltar à normalidade quando? Vai voltar, mas vai ter que ter muito sangue. Igual o Chile. O Chile, em 72, professor, tinha 30 mil cubanos lá dentro. O Chile exportava mercenários, como exportou para a guerrilha de Angola. É o trabalho deles, é tomar. Sempre a guerra daquela época, União Soviética e Estados Unidos, né? Hoje em dia, você ouviu o Marco Antônio Villa, que me critica muito. Agora, essa semana, falou que a questão de 64, o Brasil ia para o lado americano, o lado da União Soviética. Qual seria o menos ruim para nós? O menos ruim é os Estados Unidos, ou o melhor, é o lado que eu ficaria. É o lado que eu começava no Exército, eu entrei no Exército em 73, não é porque eu entrei no Exército, não. Eu achei que estava certo, eu conhecia a luta armada, participei da luta armada quando tinha a idade de vocês, 15 anos de idade, no Vale do Ribeira, como civil. Não vi não, mas foi lá, foi executado em cativeiro lá, o Tenente Alberto Mendes Júnior, que é o patrão da PM de São Paulo. Ele se trocou para libertar, 10 soldados estavam feridos no combate lá. É assim, agora ninguém fala do que eles mataram da gente, né? Em 68, Mário Cosel Filho, bomba, QG em São Paulo. Autoria da bomba, VPR de Dilma Rousseff, Lamarck, entre outros. Você toca no assunto. O próprio Pedro Dalari, que falou essa semana, né, que havia corrupção no Brasil. Você pega, quando ele foi ler o relatório da Comissão Nacional da Verdade, do Pedro Dalari, tem um vídeo aqui, ele começa o seguinte, né? A verdade, segundo Lenin, a verdade revolucionária liberta. É o tempo todo isso. Doutrinação, o tempo todo. Vai morar lá, vai lá na Coreia do Norte, mora lá. Mas havia censura durante o regime. É lógico que havia, não estou dizendo que tinha, que deu, não tinha. E muitas vezes por quê? Não tinha informação que nós temos hoje em dia aqui, rápida, né? Tinha jornalistas que, de acordo com o seu editorial daquela semana, de acordo com a palavra-chave, era para executar ou não um preso em cativeiro. Então, naquele momento, aquela matéria não podia ser publicada. Agora, tem a curiosidade, fala na imprensa, onde puder ir, o que foi censurado naquele dia? É para trás, pô, essa porcaria não tem nada a ver. Mas em casos de corrupção não podem ter sido censurados? Tinha corrupção, não tinha censura nessa área. A corrupção, o Globo mesmo mostrou agora que era o Delfim Neto e mais um. Corrupção. Agora, a corrupção do Delfim Neto foram 10 milhões de dólares. Mas a Transamazônica foi uma estrada construída, quer dizer, uma obra faraônica que não ligou nada ao lugar nenhum. Isso não poderia ser um caso clássico de... Não, corrupção não. Dinheiro público. Nós tínhamos no Brasil aqui apenas a faixa litorânea. Você tinha, né, que consolidar o trabalho dos bandeirantes depois do Tratado de Tordesilhas. Você tinha que consolidar essa área. Tanto é que nós do Exército botamos pelotões de fronteira na região norte todinha para tentar consolidar o território como sendo nosso, né? Itaipu Binacional. Imagina se o PT tivesse feito essa obra. Quanto custaria? Certo? Coisa errada, tem em qualquer governo, até em casa a gente erra algumas vezes, ok? Desculpa, eu sigo de site, eu sou lá do Pará, né, da Transamazônica, e meu pai é pioneiro lá nos anos 70, hoje eu vim aqui a Brasília justamente... Por coincidência, fala alguma coisa da Transamazônica aí. Isso, para dizer que todo mundo lá é Bolsonaro, né, todos nós, porque estamos abandonados há séculos, né, tipo assim, a gente precisa de um presidente que acredita na agricultura, do agronegócio principalmente, né? Talvez seja uma das raras coisas, a economia está dando certo, o agronegócio. Olha, hoje em dia, parte dos agricultores não vê a hora de se desfazer da tua terra, dados os problemas que tem. A indústria da multa. O pai de vocês tem propriedade privada? Então fala, papai, tu pensa que tem. Manda ele ler a emenda constitucional 81. Ele pensa que aquele apartamento, aquela casa, aquela fazenda é dele. Assim como na África do Sul. O racismo era legal. E por que era legal? Porque estava na lei. O fim da propriedade privada começou a ser trabalhado em 2014 na lei. É só ler e interpretar a emenda constitucional 81. Então peço ao pai de vocês que às vezes ele está fazendo algo, tá, que vai de encontro, vai contra aquela emenda, ele pode se dar mal. Ali diz que o trabalho escravo é punido com expropriação do imóvel. Ok? Ninguém está defendendo o trabalho escravo aqui.
Mas, com o aparelhamento de parte do judiciário, o juiz entende que o trabalho análogo à escravidão também é escravo e parte do processo para expropriação do imóvel com todos os emolumentos. Bicicleta, galinha, carrapato, bode, qualquer trator, vai tudo embora. Perdeu tudo. Pessoal, vou ter que voltar correndo lá no plenário e eu volto para cá, que vai continuar sobre a minha motivo de dissertação, mas vou correndo no plenário voltar, senão perco. Vocês entenderam? Agora ele vai lá para o plenário para fazer votação. Então vamos agradecer o... Já volto aqui, não vai dar tempo, já bateu 200, e se eu não apertar o botão, a imprensa amanhã dá pancada em mim porque eu estou faltando. É isso aí, gente, ao vivo aqui, ó. E não tem medo de debate ao vivo com essa garotada aqui. Vocês são de onde? São Paulo. São Paulo, qual é a instituição? Colégio Cervantes. Colégio Cervantes. É público ou particular? Particular. Particular.